Até aqueles que não acreditam em Jesus, cientistas que não acreditam em Jesus, eles dizem na história, tudo que eles vão falar, eles falam antes de Cristo, mesmo eles não acreditando. Todo lugar que Jesus ele andava, ele atraía multidões. Todo lugar que Jesus estava, ele atraía multidões. Multidões que precisavam de uma cura. Multidões que precisavam de um milagre. Multidões que precisavam de libertação para algum familiar. Multidões que precisavam, muitas das vezes, de salvação. Porque às vezes tinha doença na alma. Vários tipos de gente seguia Jesus. Em todo lugar que Jesus ia, Jesus curava. Em todo lugar que Jesus ia, Jesus libertava. Em todo lugar que Jesus ia, quando demônios olhavam, pessoas endemoniadas vinham até Jesus, o demônio dizia: o que tenho eu contigo, Filho de Deus? Aleluia! E Jesus ele repreendia os demônios. Jesus ele dizia: sai dele, espírito imundo. E o demônio ia embora. Pessoas que iam atrás de Jesus, precisando de algo de Jesus. Mas nessa ocasião, onde eu acabei de ler, Jesus está andando, indo em direção à estrada. E a Bíblia diz que havia um homem cego na beira do caminho. E esse homem escuta uma multidão vindo. E esse homem escuta a multidão às vezes falando: Jesus, Jesus. E esse cego ele escuta, ele diz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a multidão fala: fica quieto. E a Bíblia relata que este homem ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia relata que Jesus para e manda chamar este homem e pergunta para ele o que ele queria. E aquele homem fala a sua necessidade, Jesus cura ele da cegueira. Glória a Deus! Aleluia! E a Bíblia diz que Jesus está entrando numa cidade chamada Jericó. Jesus está entrando, aleluia, em Jericó. E olha interessante, no primeiro versículo, Jesus entrava em Jericó e ia passando. E o versículo 2 diz: e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era este um dos principais dos publicanos, e era rico. Para quem não sabe, publicano era aqueles que cobravam impostos. Eram pessoas que cobravam aqueles impostos e muitas das vezes usavam de má fé. Pessoas que cobravam além daquilo que deveria ser cobrado. Mas Jesus está entrando nessa cidade onde este homem morava. E a Bíblia diz que este homem ele era cobrador de imposto, era o chefe dos cobradores de impostos. E a Bíblia relata ainda que este homem era rico. O interessante é que este homem ele tinha tudo. Este homem ele tinha riquezas. Este homem ele tinha um patamar elevado. Mas o que este homem não tinha era o Espírito Santo de Deus morando dentro de si. O que este homem não tinha era a felicidade da vida eterna. O que este homem não tinha era a salvação eterna. O que este homem não tinha era a paz interior de sua alma. Aleluia! Ele tinha riquezas. Contando nos dias atuais, talvez mansões, talvez carros luxuosos. Mas a presença de Deus é o que faltava na vida deste homem. Aleluia! Ele tinha riquezas.